Agora, o que te fez escrever Que Deus Não Me Ouça? Que Deus Não Me Ouça foi uma brincadeira, eu nem sou tão religiosa assim, é muito mais da força divina, mas a brincadeira do Que Deus Não Me Ouça se eu já estou passando por tanto perrengue, e se eu reclamar e Deus me ouvir, aí mesmo que eu vou ser castigada, então é melhor que Ele não me ouça. E assim, eu nunca tive a intenção de escrever um livro, foi muito orgânico, assim, foi uma forma, eu trabalhava numa agência, que eu tinha um colega que ele amava o inverno, e eu odiava o inverno. E eu sou muito competitiva, então eu falei, vou colocar argumentos lá para mostrar que o inverno é ruim. E aí eu escrevi a primeira crônica, que é Inverno ou Inferno, só muda uma letra, e dei para ele ler, com todos os argumentos, porque eu saí do Rio para morar em Curitiba. Então era muito difícil, assim, você se adaptar, você não sabe se vestir. Eu lembro que para dormir era um horror, e depois eu aprendi que você podia passar com ferro, né? O lençol. Você dormia toda encapotada? Eu dormia igual um Tutankhamon, entendeu? E aí você deita num canto da cama, se você botasse a mão do lado, ali estava menos 5 graus. Então eu aprendi a dormir quase intacta, assim, de tanto frio que eu sentia. E era engraçado que, assim, colocava aquecedor, mas Curitiba é um frio, e eu tenho grandes amigos lá hoje em dia, mas é um frio que ninguém merece, que você não consegue ir contra ele. Eu tinha vontade de levar um latão, botar jornal e fazer uma fogueira dentro da sala, era a vontade que eu tinha. E aí eu comecei a escrever outros textos de coisas que me incomodavam, e aí ele falou, por que você não escreve um livro? Só que quando a pessoa fala escreve um livro, você fica pensando, gente, que editora que vai... É tão distante, né? E aí eu ouvi, né, na sequência, num jantar, um amigo de um amigo falando que ele tinha mandado uns textos para o Mário Prata e que o Mário Prata não tinha respondido. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar também. E aí mandei, ele acabou me respondendo, porque eu falei para ele, estava pensando aqui numa coisa inteligente para te escrever, não cheguei a nenhuma conclusão, mas vou direto ao ponto. Meu nome é Tatiana, escrevi uns textos aqui que as pessoas estão falando que é para eu transformar em livro, são umas crônicas. E aí ele foi muito legal, devolveu para mim dizendo, olha, seus textos são muito longos para serem considerados crônicas, corta que vai dar tudo certo. E aí resolvi mandar para as editoras. E aí você recebe muito não, né? Elogiou muito seu texto também. Elogiou. Você recebe muito não, mas não necessariamente porque o seu livro é ruim. É uma questão de estratégia, de planejamento. Algumas podem também não gostar, né, do seu livro. E aí a Líteres do Arthur falou, não, eu quero lançar o seu livro. Só que assim, eu não era nem um pouco preparada, nem de, como é que eu vou divulgar o livro? As redes sociais na época não eram, né? Era Orkut, eu acho, se não me engano, na época. E aí eu tive a ideia de falar assim, eu podia ser entrevistada pelo Jô, né? Aquela que viaja. Falei, vou mandar um livro para ele. Mandei. E aí eu ficava em casa treinando, se eu fosse entrevistada pelo Jô, o que eu falaria. E aí eu vi que no site tinha, assim, sugestão de pauta. Falei, vou dar uma sugestão de pauta fingindo que eu sou uma amiga minha. Mandei, botei o telefone dela. Um belo dia a gente estava indo almoçar. Aí ela, é para você, do telefone dela. Aí eu, quem? Aí ela, é da produção do Jô. E quando eu atendi, a menina falou assim, não, é para saber se você tem disponibilidade. Aí eu, disponibilidade de quê? Aí ela, não, de fazer entrevista. Só que ali é um processo, né? Na verdade, eu, na inocência, achava que ele ia ler meu livro, mas a produção lia seu livro, faz uma entrevista com você pelo telefone, acho que até para saber se você tem desenvoltura. Uma triagem. Uma triagem. Leva para a reunião de pauta, aí foi aprovado, aí fui eu lá para o Jô Soares, e aí quando me colocaram sentada na frente daquele quarteto, eu falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí as minhas amigas falaram assim, mas você nem ficou nervosa? Eu falei, mas nervosa com o quê? Eu não era famosa. Não sou, né? Não sou famosa. Não sou escritora, eu não tinha nada a perder. Então, assim, você se tornou escritora e ficou famosa. Famosa não, né? Mas assim, mas foi um bate-papo. Bate-papo com ele. Cuidado com os seus sonhos, né? Pois é. Cuidado com os seus sonhos, que eles podem se realizar. Por isso que eu falo para as pessoas, cara, não se boicotem, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa tão distante, tão impossível, mas o não você já tem. Então vai lá. O máximo que vai acontecer é não. Aliás, se você tiver uma sugestão de pauta, você também pode participar do nosso podcast. Januse, 2Ns e 2Es, @carretelmedia.com. Esse é o nosso e-mail, é a nossa linha direta com você, para você poder dar o seu retorno sobre o nosso canal, se mandar sua sugestão de pauta, e você também ser o nosso parceiro comercial. Então, aproveita e manda seu e-mail, aproveitando aqui o ensejo aqui do nosso papo, para divulgar aí os assuntos, porque será que o canal está te agradando? Será que está sendo legal para você? Dá um retorno para a gente, manda também
opinião pelo januse@carretelmedia.com. Que Né? assunto interessante é o que não falta. Com certeza. Coisa a gente que tem um irrita leque... também é o que não falta. Pois é. E aí são crônicas que aconteceram com você. Sim, comigo. Com você e com amigos. E com amigos, mas a maioria comigo, né? Tem com meu irmão também. Mas são coisas que incomodam, né? Desde do computador, que é realmente